Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém. Que Deus abençoe cada vida, esta noite, cada lar. Que quem estiver assistindo esse vídeo, quem não puder também, neste momento, possa assistir em outro momento e que Deus venha falar da mesma forma. Amém. Nada sou, nada posso fazer sem Deus. A própria palavra de Deus diz que não temos nada se do céu não nos for dado. Então cremos que a força, a sabedoria vem somente de Deus. Amém? E que possamos cada vez mais nos diminuirmos para que Deus cresça. Palavra de Deus para essa noite, 37º dia de campanha, de 40 dias, né? 40 dias, essa campanha vai ser finalizada no próximo domingo, no culto de domingo, a 40ª mensagem. Portanto, hoje a 37ª está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Antes de fazer a leitura, queria fazer uma oração junto com os irmãos e irmãs, amém? Para que Deus venha abençoar cada vez mais e dizer aquilo que precisa dizer, amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um. Pai maravilhoso, Deus de todo poder nos céus e na terra, Deus, apresentamos a Ti, Senhor, mais este dia da campanha, que o Senhor venha falar nos corações, que o Senhor venha cobrir cada vida com seu amor, meu Deus. Mostrar o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor. E que possamos, ó Deus, entender essa fidelidade como algo da vontade do Senhor, da forma que o Senhor quer, Pai. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Então, povo de Deus, a palavra dessa 37ª mensagem está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, o texto bíblico: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, povo de Deus, essa palavra aqui está dizendo assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E a palavra não está dizendo que são algumas coisas, não, ou poucas coisas, mas sim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E para que possamos amar a Deus, para que possamos buscar e entender esse amor, porque o Senhor Deus, Ele nos amou primeiro, e este amor que nós damos a Ele, que mostramos, que possamos renovar, é algo que vem do livre-arbítrio, porque Deus não formou um mundo só de robôs para que todos obrigatoriamente o amassem. Não, Deus não fez robôs, Deus fez seres humanos dotados de vontade própria e que possam amar a Deus verdadeiramente. Se Deus criasse um mundo só de robôs e sem a oportunidade de dizer que não queria amar a Deus, então Deus não se sentiria amado de verdade, porque Ele quer que nós façamos isso no livre-arbítrio, na vontade própria, amém? Por isso que Deus se sente amado de verdade, isso é que é o importante, o livre-arbítrio é isso, amém? Então devemos ter cuidado na nossa caminhada, para que possamos entender esse agir de Deus, para que, igual lemos essa passagem, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas coisas devemos entender que pode ser uma situação de dificuldade, uma enfermidade, um desemprego. Não que Deus coloca isso, Deus não coloca enfermidade em ninguém. A situação às vezes vem para que se manifeste a glória de Deus. E temos muitos exemplos na Bíblia, e algo que foi até pregado no último domingo, a mensagem maravilhosa também, onde o irmão trouxe que não devemos ser religiosos, tomar cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade, ela atrapalha a sua vida espiritual, ela começa a trazer cegueira espiritual e você começa a ver motivo em todas as coisas. Estou assim porque Deus quis, tudo é porque Deus quis, Deus fez assim porque queria.
e as coisas ruins foi o diabo, tudo é o diabo. Não, amados. Devemos ter cuidado com isso. A religiosidade, a pessoa que é religiosa também, ela começa a apontar os erros dos outros e tenta encobrir os seus. E muitas vezes ela cobra os outros e ela própria. Então, muito cuidado com a religiosidade, porque é uma barreira na nossa vida espiritual. Então, devemos ser cristãos, servos e filhos de Deus, filhos e filhas. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e devemos entender isso. E buscar a Deus acima de tudo, entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, e não ficarmos parados, termos essa ação, essa atitude diante de Deus de buscar, para que aí sim, conforme lemos, para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que somos nós, eu e você. Amém? Então, devemos estar atentos a isso, esperando, buscando em Deus, não parando no meio do caminho, diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade. Quando a angústia quiser se instalar, pensa no Senhor Jesus, pensa nas bondades do Senhor, na fidelidade dele, porque a vontade dele é que ninguém se perca. Amém? Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi buscar a bênção dela. Ela poderia ficar ali como uma pessoa religiosa e ser enganada pelos pensamentos e pensar assim: estou esse tempo todo enferma? Será que não é isso que Deus quer para mim? Será que esse não é o meu fim? Será que não é isso mesmo que Deus quis? Ou foi o diabo que colocou e eu não tenho mais esperança? Não, ela não pensou assim. No momento em que Jesus passou por aquele lugar, ela foi de encontro a ele, venceu a multidão, venceu todas as barreiras e alcançou a sua vitória. Amém? Ela não deixou a religiosidade, os problemas atrapalhar o pensamento dela. Os pensamentos dela estavam fixos em Jesus. Glórias a Deus por isso. Então, devemos buscar, amados, sempre o trabalhar de Deus. E o trabalhar de Deus é lindo. Muitas vezes não vamos entender o trabalhar dele. Muitas vezes uma situação de dificuldade vem, é um desemprego, é uma enfermidade, é um problema familiar, mas devemos estar firmes, porque ele é o nosso general de guerra e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Como José. José mesmo, ele poderia também ser um religioso, ele poderia deixar a religiosidade se instalar em sua mente e pensar: olha só como tudo está dando errado para mim. José teve sonhos, mas depois as coisas começaram só a dar errado. Se você for analisar, José foi vendido pelos seus irmãos, depois ele foi parar, né? Foi comprado ali. Você imagina ele sendo comprado ali pelos mercadores como escravo mesmo. E os escravos eram comprados assim como objetos, eram vistos, tinha nudez mesmo ali, eles olhavam os dentes como escravo. Então, José passou por toda essa humilhação. Então, como você entende isso? O agir de Deus, Deus me deu um sonho e agora eu estou sendo vendido pelos meus irmãos. O que é isso? Que boa vontade de Deus é essa? Que bem é esse que a palavra está dizendo em Romanos 8, 28? Então, José foi parar ali na prisão depois, porque foi acusado, né, de tentativa de ali no assédio com a esposa de Potifar. Então, só injustiça para o lado dele, foi preso e lá na frente Deus o exaltou. Amém? Ele ficou longe da sua família, longe do seu pai e ficou um período longo até que as promessas de Deus se cumprissem. Se ele parasse no meio do caminho, ele não iria entender. E a vitória de Deus jamais iria vir na vida dele. Mas ele não parou. Então a palavra que eu tenho essa noite é essa no meu coração, para vocês, para a minha vida também. Que Deus continue fortalecendo em sua vida o agir dele, para que você possa entender cada dia mais que essas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas coisas fiquem nítidas em sua vida, que você possa entender que um momento de dificuldade ou longos tempos de dificuldade não quer dizer que Deus não está com você. Amém?
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, fique sempre firme, alicerçado na palavra de Deus, crendo que essa situação vai ter fim e que você vai vencer. Amém? Que Deus abençoe cada um nessa noite e continue firme. Eu vou fazer uma oração para que o Espírito Santo conforte o seu coração diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que você possa viver esse bem, né? Esse bem que é dado a Deus para todos aqueles que o amam. Deus Todo-Poderoso abençoa cada vida nessa noite. Que essa mensagem, meu Deus, possa ter sido instrumento do tocar do Senhor em cada vida e que o Senhor abençoe para cada lar, a cada vida, a cada alma, a cada ente querido, Pai, e que o Senhor, Pai, estenda não só a familiares, mas amigos, meu Deus, aquelas vidas que são intercedidas pelos servos e servas do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus e que você possa cada vez mais desfrutar dessas todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, assim como eu e você amamos o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua noite em nome de Jesus.